Você sabia que o nosso evento não é só para contadores e contadoras? Eu vou te falar para quem ele é destinado. Todos os donos e empresas que querem crescer e expandir de forma mais organizada, lucrativa e sustentável. Então, vem participar com a gente. É uma semana inteira para empreendedores e empreendedoras que querem fazer a sua empresa lucrar ainda mais. Esse evento é presencial aqui em São José do Rio Preto, na Casa dos Contabilistas, nos dias 27/11 até 1º de dezembro. Deste ano ainda, hein? Olha só, esse tipo de evento só acontece uma única vez por ano, então o próximo agora é nosso amigo Robson Castro. Receba com salve de palmas, pessoal. Pessoal, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado, André, pelo convite. Eu vou começar com uma boa notícia para vocês, dizendo o seguinte, vê se vocês concordam com isso. Ninguém aqui será substituído pela inteligência artificial, mesmo no ritmo que ela está vindo. Vocês concordam com isso, não? Eu falo que sim, porque você não vai ser substituído por ela, mas por alguém que sabe usar. E, infelizmente, do jeito que a coisa está vindo com força, e eu vou trazer algumas ferramentas, vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, que tem coisa aqui de ontem, de anteontem que saiu, hoje tem coisa nova saindo todos os dias, que o Arthur falou de coisa nova, de inovação, todos os dias tem coisa nova saindo. Então, eu me apropriei do nome As Ferramentas do Século para trazer essa apresentação, que é o nome que nós vamos usar num workshop que nós vamos fazer com o pessoal do Sergente, em janeiro. Vai ter esse mesmo nome, As Ferramentas do Século. E ali eu trouxe algumas ferramentas para mostrar para vocês. Todas essas ferramentas, eu vou deixar o link para vocês disponível depois vocês acessarem, né? E, inclusive, no canal do YouTube que eu tenho, que depois eu vou disponibilizar para vocês, elas estão todas lá com vídeo, explicando como é que usa. De vez em quando a Glaucia me pergunta alguma, né? Eu mando para vocês lá, tal, então elas vão estar lá. E ali, você vê no topo do iceberg ali, ó, você vê alguém aqui está usando o famoso ChatGPT aí? Os demais não usam? Não usam? É, né? É o especialista, né? Então, o ChatGPT, ele vem mesmo na ponta ali do iceberg, porque ele está no topo, ele aparece como o cara conhecido de todo mundo, só que logo abaixo dele vem uma galera ali que hoje nós estamos um pouco mais de 7.100 ferramentas. O ChatGPT, uma ferramenta, e nós já temos 7.100. Acho que ontem estava 7.110, 120, uma coisa assim. Deu uma atualizada ontem à noite, tá? Hoje é uma data tão especial que acho que se ele não tivesse pedido para que eu viesse fazer essa apresentação, eu teria me oferecido. Hoje é aniversário de 1 ano do ChatGPT, 30 de novembro de 22. Então, quando ele me convidou e falou que seria no dia 30, para mim tem uma simbologia muito grande estar aqui nessa data, né? O dia 30 que é o aniversário do ChatGPT, saiu 30 de novembro de 22. Agora, quando eu fiz a palestra mês passado no Paulo Moura, até conversei com o Rogério lá da RioSoft, ele falou que ele já usa o ChatGPT desde 2015. Por quê? Porque o ChatGPT realmente, 15, 14, ele já saiu só que via API, que é aquela forma mais difícil, para quem não conhece da programação, de usar o ChatGPT, através de código, você conectar as ferramentas. Agora, com essa interface bonita e fácil de usar, foi dia 30 de novembro, então hoje é aniversário dele, então é uma data bem especial. Agora, eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse próximo vídeo, 50 segundos de vídeo, preste atenção na narração e no script dele, no conteúdo. A inteligência artificial está transformando o mundo.
Você está pronto para essa revolução? De hospitais a varejo, da indústria ao setor financeiro, a inteligência artificial está redefinindo como fazemos negócios. Conheça nossa palestra sobre o impacto da IA no seu setor. Temos palestras genéricas ou temáticas. Prepare sua equipe para o futuro. Inspire-os com as novidades da inteligência artificial e descubra como a tecnologia pode impulsionar seu negócio. Além disso, atendemos localmente empresas para preparar seus colaboradores para usar ferramentas de inteligência artificial dentro da empresa. O setor de recursos humanos é um exemplo perfeito. Imagine a potência da inteligência artificial na seleção de pessoas, na análise minuciosa de currículos, na descrição precisa de cargos e muito mais. Transforme sua empresa e o futuro de seus colaboradores com o poder da inteligência artificial. Entre em contato. O que é que eu fiz aqui? Eu entrei no ChatGPT, ou é só contextualizando, acho importante contextualizar isso. O nome dele, na verdade, se fosse falar de acordo com o que tem que ser falado, seria Chat, porque ele é um chat, mas fala Chat, né? E o GPT é GPT, que esse acrônimo, essa sigla tem um significado. Agora a gente traz para o português e chama de ChatGPT. Então eu entrei no ChatGPT, que é uma ferramenta que você faz o seu cadastro ali com o seu e-mail, e pedi o seguinte para ele, olha lá o que eu pedi, ó. Eu preciso de um roteiro para um vídeo de 50 segundos para gerar um engajamento, para vender minhas palestras de inteligência artificial. Pedi isso para ele. E aí, de detalhe, eu gosto de falar sobre as novidades da IA, e minhas palestras são atualizadas, tal, eu coloquei lá. E de acordo com o cliente que contrata, ela tem um determinado conteúdo. O que ele fez? Ele pegou e trouxe. A inteligência artificial está transformando o mundo. Pode ver que foi o que o vídeo falou. Você está pronto para essa revolução? Eu gostei do roteiro. Então, o roteiro foi feito pelo ChatGPT. De hospitais a varejo, da indústria ao setor financeiro. Tá? Agora, quando ela chegou aqui, ó, eu ofereço palestras atualizadas e personalizadas. Esse pedaço, por exemplo, eu não gostei. O que é que eu fiz? Eu mudei o conteúdo e coloquei aqui, por exemplo, ó, temos palestras genéricas ou temáticas. Então, eu adequei eu fiz uma adequação do conteúdo para o que me soava bem. Peguei o conteúdo, ajustei, joguei dentro daquela ferramenta que é o Eleven Labs, porque esse som que vocês ouviram, esse locutor, na verdade, foi um robô. Não foi uma pessoa, eu não contratei ninguém. Eu peguei esse carinha aí, que é o Eleven Labs, depois eu vou deixar os links para vocês, joguei dentro dele, coloquei o conteúdo ali, mandei gerar o conteúdo, pode ver que eu tenho um total de caracteres lá no final, e aí depois, simplesmente ele gerou, eu peguei, marquei que eu queria fazer o download desse arquivo selecionado, baixei o arquivo e joguei, por exemplo, num editor que é o Camtasia. Então, eu peguei e coloquei aqui, ó, aqui está escrito Áudio Eleven Labs. Coloquei o áudio aqui embaixo, coloquei os vídeos ali e depois eu coloquei a música de fundo. Então, a narração, é claro que muitos trabalhos estão em risco, sim. Se você pegar, por exemplo, a qualidade desse áudio, e vai falar que um locutor não tem medo disso? Claro que tem. Essa ferramenta acabou de sair agora e olha a qualidade desse áudio. Você teria dificuldade, sim, em identificar que esse áudio foi feito por um robô. Então, nós estamos falando de um trabalho. Do cara, eu tenho amigo, por exemplo, que é locutor, essa ferramenta do Eleven Labs, o que eu fiz outro dia, brincando? Peguei uma conversa que eu tive com ele, várias no WhatsApp, peguei os áudios dele, joguei para essa ferramenta, a ferramenta em 10 segundos ela clona, ela copia a voz dele, eu montei um texto e mandei de volta para ele brincando. Eu falei, ô João, ele chama João Vitor, eu falei, eu vou fazer aqui uma apresentação para um grupo de pessoas, talvez ficou legal o conteúdo. Quando ele ouviu a voz dele, ele assustou, ele não prestou atenção nem no conteúdo, ele falou assim, como assim se eu não fiz isso? Então, essa inteligência saiu agora, imagina o quanto que esse negócio vai aprender com esse machine learning, né? E aqui, essa imagem é muito representativa para mim. Quem usa o ChatGPT, por exemplo, não sabe, ou não conhece, claro, eu estou falando da versão 4, que é a versão paga dele, que ele faz imagens, por exemplo. Essa imagem foi feita pelo ChatGPT. Muita gente acha que só outras ferramentas que fazem, né, o Leonardo e outras tantas, o Midjourney, não. O ChatGPT faz essa imagem. E através dessa imagem, por exemplo, eu converso com o pessoal quando eu faço uma palestra. Aqui, por exemplo, eu agradeço pelo presente, que é o tempo de vocês que vocês dedicam aqui para a gente, que é um ativo tão precioso. Então, quando eu fui montar uma imagem, eu pedi para ele me fazer uma imagem que trouxesse um presente relacionado a um relógio, que eu queria agradecer a presença de todos. E aí, claro que demorou para chegar nessa imagem, que você vai melhorando
a conexão com a ferramenta, e essa forma de perguntar da forma correta, de se comunicar com a ferramenta, isso inclusive no dia a dia tem me ajudado bastante. E aí formou, então saiu essa imagem que antes de chegar ela aí, por exemplo, saiu até uma bomba relógio, saiu umas coisas ridículas às vezes, para depois eu conseguir chegar nessa imagem que eu queria. Mas você começa a conversar com a ferramenta, conversar com a imagem. Bom, o meu nome é Robson, o meu mote principal, o meu trabalho, o meu core business aí é a Elabora, que até você colocou lá no final, eu vi lá, né? Claro que eu prestei atenção. A Elabora é uma plataforma de EAD corporativo, nós entregamos soluções de ensino à distância para empresas. E o nosso negócio principal, nosso cliente principal são franqueadores, né? Então a gente atende todo o tamanho de franquia. E eu fico bem confortável para estar aqui e conversar com vocês, porque o meu mindset, o meu ajuste aqui da mente, ele foi programado para... Eu fui professor de inglês durante 27 anos, para executivos, e me formei em Direito. Eu não tenho nada a ver com desenvolvimento. Só que eu sou, claro, isso faz toda a diferença, eu sou um apaixonado por tecnologia. Então, o fato de gostar tanto, o Luiz sabe disso, né? O fato de eu gostar tanto dessa tecnologia, talvez rompeu a barreira de entender e de aprender isso, mas eu não tenho o mindset preparado, igual eu tenho um sócio, por exemplo, que é um desenvolvedor nato, eu vejo a linha de raciocínio dele é totalmente diferente da minha. Isso é legal, você entender como é que a outra pessoa pensa. Totalmente diferente. Eu não tenho o menor dom para trabalhar com código. Agora, com ferramentas que estão prontas, eu vou aprender a usar, é minha praia. Eu fico correndo atrás. Todas as pessoas falam, eu tenho visto falar que o ChatGPT é um furacão que está vindo por aí, ou que é uma tempestade, ou até que ele é um verdadeiro tsunami, né? Eu acho que assim como o advento da internet, o ChatGPT está vindo aí para trazer evolução, é o que eu estou percebendo, desenvolvimento, isso muito e muito rápido, e essas previsões certamente não serão realizadas. Essa foto, ela é emblemática, porque quando eu fiz a primeira palestra, eu pedi para o ChatGPT criar uma imagem para mim que tivesse furacão, terremoto, tempestade, tudo numa coisa só. Eu não encontraria essa foto em lugar nenhum, a menos que eu pedisse para uma ferramenta fazer para mim isso aí. Então ela fez e por isso que eu mantive aí. Eu gostei muito do resultado, olha a qualidade disso, né? Bom, quando eu fiz as palestras anteriores, inclusive o título foi A Nova Roda do Mundo Digital, eu gosto sempre de conectar o ChatGPT, eu gosto de conectar coisa positiva, porque eu acho que essa ideia de tempestade, de coisa que vem, para mim, não é legal, eu gosto de coisa positiva, então eu conecto ele à invenção da roda, que foi tão positiva para nós, né? E pedi para o ChatGPT fazer essa roda aí, claro que você tem que caprichar no prompt ou no pedido, e depois eu até vou mostrar o prompt para vocês. E eu quero, durante a apresentação agora, mostrar para vocês que é possível, e isso certamente vai acontecer, tem acontecido comigo, com as pessoas que eu conheço, de você aprender a usar essas ferramentas de inteligência artificial, melhorar as relações humanas. Eu tenho percebido isso, você vai saber conversar melhor com as pessoas, uma vez que você aprende a conversar melhor com as máquinas. Como é que nós vamos nos organizar a partir de agora? Essa apresentação ela foi feita no Canva, eu vou entregar essa apresentação para vocês, o link dela, e tem um conteúdo com bastante coisa também no Notion. O Notion, não sei se alguém aqui usa, o Notion é como se fosse um bloco de notas online. Está usando o Notion? É top, né, para compartilhar conteúdo. Você põe o seu conteúdo, compartilha, publica ou, como ele coloca lá, despublica. A hora que você quer que a pessoa não acesse mais o conteúdo, você tira a publicação. E o Notion é isso aqui, ó, essa é a carinha dele, vai estar com esse nome, ó, Palestra Contadores, 30/11, ele vai ter esses conteúdos aí, ó, catálogos de inteligência artificial, criadores de imagem, tudo ali, cada lugar desse que você clicar, ele já é um hiperlink, então ele vai te levar para o lugar onde está a ferramenta, tá? Ali eu tenho, por exemplo, vários prompts, ó, 500 prompts para usar no ChatGPT de várias áreas diferentes, ferramentas e mais um monte de coisas que eu tenho ali. Eles têm os bullet points que abrem também, então vocês vão se divertir com ele. E para essa imagem também foi feita com o ChatGPT, para eu não ter a preocupação de imaginar que a gente vai estar passando informação assim, dando água de hidrante, porque eu sempre falo quando a gente está dando palestra ou ensinando alguma coisa, que se você ensinar muito conteúdo, você não mata a sede, você mata a pessoa que está tomando a água ali, né? Você mata a pessoa afogada. Então, para a gente não tomar água de hidrante, o que eu fiz? Eu encurtei um pouco o conteúdo dessa palestra, porém, eu programei para hoje, às 13h30, ó, dia 30/11, às 13h30, vai sair aquele vídeo ali, que no vídeo ficou 1h18, tá? Com
no meu canal do YouTube e vai sair com um link lá do Canva, um link curto aqui, ó, que ficou palestra 1, esse é o original e depois o link do Notion também. Vai sair, aqui esse é o QR Code do canal, então, ou o nome, é só lembrar de IA Produtividade, se você entrar ou se você simplesmente guardar o nomezinho aí, quando for 13h30, você vai ser notificado, se ativar o sininho da notificação, por exemplo, que esse vídeo desse conteúdo vai estar disponível lá para vocês, tá? Então, por que eu não tenho passado o link só direto? Porque às vezes o pessoal acaba, até durante a apresentação, pegando o link, e aí tem áudio, as coisas que pode acabar atrapalhando até vocês que estão aí, o som sai alto e atrapalha todo mundo. Mas vamos lá começar a brincadeira. Eu vou começar com 3 dicas de ferramenta de produtividade, que tem inteligência artificial no meio, né? A primeira delas é a Luzia, não sei se alguém aqui já usa, a primeira delas é o Zapier, eu não sei se alguém aqui já usa, é uma ferramenta de transcrição de áudio, né? Vocês usam sempre, né? É isso aí. Como funciona? Você pega esse carinha aí, ó, que está no QR Code ali, adiciona no seu contato do WhatsApp. Aí, quando chegar um áudio para você, por exemplo, chegar um áudio agora, você não puder ouvir esse áudio, você encaminha o áudio para esse contato, que vai estar adicionado no seu WhatsApp. Ele transcreve o áudio, então vira texto. Então você não precisa correr o risco de dar um play, ele sair alto, antes de você colocar no ouvido, né, e passar vergonha. Então, você transcreve o áudio com essa ferramenta aí, que é o Zapier, tá? Se perder algum QR Code, alguma coisa também, depois com o link da apresentação, vocês pegam lá. Essa outra é a Luzia, ali eu até deixei o número dela, ela faz basicamente a mesma coisa, e os dois, além de transcrever áudio, você consegue fazer perguntas, você consegue pedir para ele fazer, por exemplo, uma postagem de uma semana para você no Instagram, você consegue pedir um roteiro para um vídeo do YouTube, é uma inteligência artificial. A diferença dela é que ela faz ali, por exemplo, imagine um cão, se você colocar uma barra e colocar, por exemplo, imagine uma casa na beira da praia, alguma coisa assim, ela faz e traz a imagem para você. Então, isso que ela tem a mais que o primeiro lá, que é o Zapier. Eu uso as duas ferramentas porque gosto demais, me ajuda muito. E a terceira dica que em evento eu uso demais é isso aqui, ó. Quando você vai adicionar contato no WhatsApp, eu vejo muitas pessoas trocando o número, digita errado. Seria muito mais fácil fazer assim, ó. Você vai lá no seu WhatsApp, clica nos 3 pontinhos, ele vai abrir lá, você vai em configurações, clica no QR Code e mostra o QR Code, ou escaneia o QR Code de quem você quer lá. Um notebook, quer dizer, um celular já leu o outro, pronto, contato adicionado, tá? Você pode também compartilhar esse código depois de gerado, para alguém adicionar, é bem mais fácil. Uma outra opção, por exemplo, né? Ok, e se por acaso esse link aí de alguma forma for mal usado, você pode depois redefinir esse link, não pode usar tranquilamente, tá? Agora, a ideia do QR Code, você só mostrar e com a própria câmera do celular você adicionar o contato, agiliza muito, porque esse negócio de ficar digitando, ainda mais em evento que a gente vai, que pega muito número, realmente não tem condição. Todos os dias, passadas as 3 dicas, a gente vai começar agora com as ferramentas de inteligência artificial. Todos os dias saem novas ferramentas. Na apresentação do Canva, quando vocês chegarem aqui, eu tenho aqui desse lado um link, isso aqui é um link que vai estar disponível para vocês, e desse lado aqui eu tenho outro, que basta você clicar com o mouse, ela vai levar vocês para a ferramenta que são catálogos de inteligência artificial. Para não ter que clicar ali e ir para o catálogo, eu coloquei alguns prints aqui. Por exemplo, essa primeira do lado esquerdo, ó, ontem, dia 29/11, ó, eu entrei lá, era 1h40 da tarde, vai aparecer o reloginho aqui, ó, 1h40, peraí que ele desconectou, vamos ver se ele volta, tá, 1h40, tinha 10 ferramentas novas criadas, inteligência artificial, criadas ontem, só ontem, 1h da tarde, tá, já tinha, é isso aí. No total, no dia 14, por exemplo, que eu estava fazendo esses slides desde o dia 14, tinha 7.048, no dia 26, 7.096, não são 12 dias de diferença, 48 ferramentas a mais. E ontem eu entrei de novo, dia 29, são 70 ferramentas a mais em 15 dias, 7.118 ferramentas. Então, é assim que o negócio está crescendo. Esse catálogo, você entra lá, ele explica a ferramenta e você experimenta, né? Então, só que tem que experimentar as 7.000, né? Alan Turing, por exemplo, essa imagem também eu pedi para que o Midjourney fizesse. O Midjourney, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, uma ferramenta que faz imagens,
eu pedi para que o Midjourney fizesse o Alan Turing, por exemplo, que é o pai aí da informática, né? Fizesse esse cara em 2023. Aí ela fez isso daí, ó. Então você vê que já há 73, andei em 1950, esse cara já fala disso. Se vocês pegarem filmes, documentários. Só que aí a pergunta é, por que a IA, a inteligência artificial, decolou agora? O que é que tem de diferente? Por que a coisa mudou? A coisa mudou agora por causa da interface. Alguém acho que falou alguma coisa de... Você falou alguma coisa de interface? Não. Alguém falou alguma coisa de interface, eu estava prestando atenção, é a carinha, a entrada. Você pega, por exemplo, o fluxo de cadastro do ChatGPT, é aquilo ali, ó, tá? Como é que você se cadastra? É fácil. Se você comparar, por exemplo, com o que era o IBM Watson, eu lembro quando eu fazia direito, saiu esse negócio do Watson, falou, ó, isso aqui é ferramenta que vai fazer as vezes dos advogados. Eu falei, agora. Nunca consegui usar, porque eu nunca consegui conectar esse cara e usar a API dele desde aquela época, não era para mim, então eu nunca usei. Eu fui usar agora. Agora, será que ela decolou só por causa dessa entrada que a gente chama de sign-up, ou o que seria a barreira de entrada de conectar essas ferramentas? Sinceramente, eu acho que não. Eu pergunto o seguinte, por exemplo, vocês usam alguma dessas ferramentas aí? Agora, vocês usam essas ferramentas aí mais do que essa ferramenta que está no centro aí? Não, tenho certeza que não, né? Só que elas são concorrentes à altura. Vou voltar aqui, ó. Essas aí são todos concorrentes à altura do WhatsApp. Agora, por que vocês usam o WhatsApp? Vamos em frente. O ChatGPT, por exemplo, que está lá, ó, ele tem todos esses caras aqui de concorrente. Tudo isso aqui faz a mesma coisa que ele, identicamente. Claro que tem alguns que fazem muito parecido. Você pega o Cloud AI, por exemplo, esse cara aqui, ó, tá fazendo a mesma coisa que esse. Ele faz até coisa que a versão paga do 4 faz, ele faz sem você pagar. Agora, por quê que esse cara aqui é o centro das atenções? Na minha opinião, pelo que eu acompanho, esses dois caras aí surfaram a onda e caiu no gosto de todo mundo. Porque eu tentei inúmeras vezes usar o Telegram, simplesmente não consigo. Agora, se você analisar o Telegram, ele é melhor que o WhatsApp para quase tudo, mas não cai no nosso gosto. O ChatGPT é a mesma coisa, ele caiu no gosto e esquece. Até o Elon Musk tentou agora com alguns aí, pedir para dar uma freada 6 meses e tal, né, de inteligência. É o seguinte, né, olha qual é essa leitura que eu tenho, não estou no mundo dos negócios deles ali. O que esses caras estão querendo? Frear a velocidade que o ChatGPT pegou. Ninguém mais segura esses caras, entendeu? Eles saíram na frente e vão continuar. Esses dois aí, ó, são campeões, né? Hoje a gente fala de unicórnio, por exemplo, que é uma empresa que vale $1 bilhão, né? A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela já vale 29 bilhões de dólares hoje e tem uma previsão de valer 3 vezes esse valor para 2024. Ela vai para 90 bilhões de dólares, equivalente a 90 unicórnios. Dá uma olhada nisso, né? É briga de cachorro grande. Bom, lá também, no site, quer dizer, ali, né, quando vocês pegarem a apresentação, eu vou deixar isso aqui como um link, tá? Esse aqui vai ser um link para vocês fazerem a entrada no GPT, para quem não usa. E aí você tem o fluxo, que é esse aqui, ó. Você faz o sign up, que é o cadastro, depois você entra com o endereço de e-mail que você escolher, ou com uma conta do Google, uma conta da Microsoft ou uma conta da Apple, por exemplo, tá? E depois você faz a verificação do teu e-mail. Aí já é uma barreira de entrada. Eu falo porque quando o meu pai é advogado também, quando eu fui mostrar para ele como é que usava o ChatGPT, ele começou a fazer e tal, entrou, colocou e-mail. Quando chegou aqui, que eu falei para ele, vai lá, pai, verifica o e-mail. Ele falou, que e-mail? Eu falei, e-mail que te mandou. Mandou para onde? Eu falei, pera um pouquinho, pai. Você colocou um e-mail ali, não colocou? Ele falou, coloquei, um que eu tinha, tá? Eu falei, mas está onde? Ele falou, não sei. Então veja que ali é uma barreira de entrada, que apesar de parecer fácil para nós, tem muita gente ainda que fica preso nessa coisa que parece simples. Tá bom, aí ele foi lá, verificou, ok, eu ajudei, a gente teve que fazer uma outra conta, colocar um outro e-mail que ele sabia acessar esse e-mail. Dá uma olhada, se eu não estou junto, ele não faz. Aí vem o que eu acho que é pior. Eles pedem para você, nos conte um pouco mais sobre você, nome, e manda um SMS para você verificar e entrar com o código. Nessa hora, deu dó do meu pai, na hora de troca de tela. Ele falou, deixa quieto isso aí. Eu falei, não deixa quieto, porque o que essa ferramenta vai trazer de ganho para o teu trabalho não tem preço. Mas eu estava ali para convencer. E quando não tem jeito, a pessoa está sozinha. É por isso, então, que muita gente já fica pelo caminho, tá? Ah, e uma coisa, outra. Essa movimentação toda aqui também, por exemplo, que
que eu fiz, ó, isso aqui é inteligência artificial que a gente usa da própria ferramenta que cria slide, tá? O Canva, ele já tem uma função que eu descobri agora há alguns dias e que ele faz essa movimentação, ele entende que um slide se conecta ao outro e ele faz a movimentação. Então, até para quem depois quiser fazer apresentações, o Canva é uma ótima pedida para usar a inteligência artificial para fazer a apresentação, tá? Bom, fez aquilo ali, você está dentro do ChatGPT, ok? Ele está aí, essa é a carinha dele, e aí você começa a fazer as suas perguntas. Por exemplo, ó, eu pedi para que ele escrevesse uma mensagem para um cliente chamado João, perguntando quando ele pode receber no escritório dele, para que eu possa atualizar sobre os resultados de movimentação financeira da empresa. Claro que eu tentei colocar conteúdo temático, sabendo que vocês estariam aqui. Então, o que ele escreveu para mim ali, ó? Estou entrando em contato para agendar um momento para atualizar sobre o resultado da movimentação. Gostaria de marcar uma reunião em seu escritório para discutir os detalhes e apresentar. E vai. Por gentileza, poderia me informar sua disponibilidade para a próxima semana? Formal, bacana, legal, ok. Aí, eu tive uma ideia, e eu gosto de brincar com isso, eu falei para ele o seguinte, ó, reescreva o texto como se você fosse o poeta Carlos Drummond de Andrade. Esse texto. Bacana, ele falou, certamente. Aí eu peguei, fui no Midjourney, pedi para fazer um formato Pixar, Disney Style do Carlos Drummond de Andrade. Ele me trouxe essas fotos aí e me trouxe essa resposta quando eu pedi. Solicito humildemente um espaço em vossa sala de trabalho. Tal. Aqui me chamou a atenção, se gentilmente permitirdes, porém, o que eu fiz? Eu tinha a imagem e tinha o texto. Eu falei, peraí, vamos ouvir esse cara falando com a gente. Prezado João, com a licença das palavras, chego até vós desejando o bem em vossas jornadas. Solicito humildemente um espaço em vossa sala de trabalho para um encontro onde possamos partilhar os desdobramentos financeiros que permeiam vossa empresa. Almejo, com singeleza, apresentar os frutos colhidos até o presente momento. Se gentilmente permitirdes, poderíeis indicar um intervalo na próxima semana que melhor se harmonize com vossa agenda? Estou à disposição, flexível para ajustar-me a vossos compromissos. Agradeço a atenção devotada e permaneço à disposição para esclarecimentos adicionais. Com respeito e apreço, seu contador favorito. Foi por minha conta, do contador favorito. Foi por minha conta. Mas eu confesso que aqui, por exemplo, eu gosto muito disso, eu gosto de estudar e tal, mas aqui o que eu queria mostrar, o poder da ferramenta. Viu que ela conseguiu pegar o estilo de um poeta e trazer para aquilo ali. Aí eu usei uma outra ferramenta para fazer a imagem, usei uma terceira ferramenta para fazer a imagem falar. Então é isso, é a combinação dessas ferramentas que vai trazer esse monte de novidades, esse monte de coisa para vocês. E eu segui um pouquinho e perguntei para ele assim, ó, para o ChatGPT, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é uma ferramenta essencial de gestão financeira que acompanha e registra as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa. Até aí, acho que é legal, é o básico, tá? Vocês podem depois até ler com um detalhe. Aí eu segui um pouquinho mais e falei assim, ó, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Aí ele falou para mim assim, ó, claro, imagine que você tem uma caixinha onde guarda seu dinheiro. O fluxo de caixa é como um caderninho onde você anota tudo que entra e sai dessa caixinha. Se você ganha uma moedinha e alguém anota lá uma moeda, e aí ele foi. Isso é pedindo para como se fosse uma criança de 5 anos. Mas eu não gostei do contexto, de como ficou. Parei, continuei com a apresentação. Dias depois, que acho que vocês podem até achar engraçado, mas eu fiquei até o final dela, se não perceber, eu fiquei uns 2 meses para montar essa apresentação, com essa riqueza de detalhes que eu trouxe, de ficar lembrando e trazendo e editando os vídeos que vão aparecer. E aí, em determinado momento, eu lembrei e falei, peraí, eu lembrei da palavra lúdica. Aí eu voltei naquela apresentação e falei assim, ó, eu segui lá, agora me explique isso de uma forma lúdica. Que é diferente de pedir para uma criança de 5 anos, ele vai explicar de uma forma simplista. Agora, lúdica, a história muda completamente, o vocabulário é outro. Aí ele fala assim, ó, imagine que você tem uma varinha mágica que mostra tudo, cada vez que você ganha moedinha, ela brilha e você registra em um caderninho encantado. Vê como mudou o esquema? Isso eu falei para isso aqui, para essa brincadeira, né? Mas você pode pegar e usar o seu conhecimento vocabulário, e isso faz a diferença para ter os melhores resultados. Porque o resultado da resposta, eu sempre falo assim, que a resposta, quando alguém fala a resposta é rasa, que o ChatGPT dá. Eu não sou bruto igual ele foi aqui de falar tudo que falou, mas quando é amigo meu, eu falo assim, ela é rasa porque a tua pergunta foi rasa.
a resposta do ChatGPT ela é tão inteligente quanto a sua pergunta. Então, quando você estiver recebendo perguntas ruins, se preocupe. Respostas ruins, se preocupe, porque a sua pergunta não está legal. O segredo está na pergunta, tá? E agora eu vou pedir um segundinho na paciência de vocês, literalmente abrir um parênteses aqui, que eu preciso encaixar um cara aqui, que é esse aqui, ó, Midjourney. Essa é a cara da ferramenta. Esse é o nome dela que aparece lá, e ela é representada por esses símbolos aqui, essas logos, né? E ela hoje é a ferramenta número 1 do mundo em geração de imagem, tá? Por exemplo, essas imagens foram geradas pelo Midjourney. Dá uma olhada à qualidade da imagem, isso é inteligência artificial, tá? Essas aqui também, dá uma olhada, eu escolhi uma delas, dá uma olhada à qualidade dessa imagem. Ela não craquela, ela não tem aquele pixel, como se ela fosse vetorizada, sabe? Um negócio maluco. Essa imagem, por exemplo, eu pedi para fazer um pastor alemão, que eu queria colocar em determinado lugar na apresentação lá na frente. Eu pedi um pastor alemão estilo Pixar Disney. Ele fez isso aqui. E, inclusive, depois, logo à frente, vocês vão perceber que eu peguei com a inteligência artificial, eu peguei esse cachorro aqui, exatamente esse formato dele, e coloquei ele aqui para a direita. Ele é deslocado para a direita e o fundo é preenchido automaticamente com o que a ferramenta imagina que tem ali. Dá uma olhada como é que a coisa funciona, que loucura. Essa aqui foi quando eu fiz uma apresentação falando da OpenAI, que ela é um unicórnio, aí eu pedi para fazer essa imagem quando eu fiz a apresentação. Essa aqui foi quando eu estava construindo as imagens do Alan Turing, que eu trouxe para cá, mas não usei nenhuma dessas. Essa eu testei um pouco a brincadeira, pedi para colocar um gatinho, como se ele estivesse bravo, tá? Ele fez isso daí, que a gente fica testando. Essa eu tentei fazer de mim, ficou horrível mesmo. Aí eu segui já sou feio no natural ali, então piorou. Aí eu segui um pouco, piorou ainda mais. Piorou, eu não gostei realmente, mas foram as que ficaram menos horríveis, por isso que eu trouxe ali, tá? Aí depois eu falei, não, peraí, eu vou me deixar como bonequinho mesmo, aí eu acabei fazendo alguma coisa assim, menos feio, tá? Mas, por exemplo, ali eu coloquei um gatinho surpreso, que logo à frente eu queria colocar alguma coisa de surpreso, e criei essa imagem, mas ela não me serviu, mas eu achei tão bonitinha, tão bem feita por ele, que eu deixei ali. Essa imagem vocês viram, por exemplo? Quando o Papa esteve no Brasil e jogando bola, por exemplo, jogando futebol na praia, vocês não viram isso aí, né? E nem essa daí, por exemplo, vocês viram ele de tênis, de meia na praia? É claro que vocês não viram, porque essa imagem eu fiz aqui, ó, tá ali, ó, Robson, ó, eu fiz no dia 25 de novembro, tá vendo? Às 18h56, ó, eu pedi pro ChatGPT gerar o Papa jogando bola no Rio de Janeiro. Ele fez. Olha o que é capaz de fazer, né? Então ele me entregou essa. Claro que se você observar bem, você vai enxergar defeitos, mas se eu pegar essa imagem e começar a tratar, e escrever melhor o prompt e for ajustando, ó, vai ser difícil de descobrir. Mas eu trouxe lá, eu trouxe aqui. Oi? Não tem perito de polícia que não fala que foi crime. Não, loucura, né? Ó, essa aqui, por exemplo, eu pedi o Trump surfando. Aí ele me trouxe, é uma imagem que eu gostei muito por causa do rosto. Achei que ficou muito parecido, muito bem feito, né? Aí eu pedi isso aqui, ó, Donald Trump surfando uma onda, tal, de shorts e tal. Ele me trouxe isso daí. Então essa foi a imagem. Essas foram as 4 que eu pedi quando ele fez o Carlos Drummond de Andrade, que eu ia utilizar, daí eu escolhi essa daqui. E no vídeo original, só lembrando, eu fiz uma palestra, apesar dela ficar um pouquinho comprida, eu fiz uma maior ainda no vídeo lá, e no vídeo aparece tanto ele fazendo a leitura daquele áudio bacana lá do contador, com essa imagem aqui, como com essa aqui também, que eu achei bem legal. Então eu fiz 2 vídeos, com um e com o outro. Lá no vídeo dá tempo de passar as duas, tá? Então, eu peguei uma foto dele na internet e uma foto dele que foi feita aqui pela inteligência artificial, só para a gente comparar um pouco, tá? E essa também eu achei que ficou muito bem feita. E esse foi o pedido que eu fiz, tá? Só lembrando, quando você pede 16:9, só título de informação aí, é ela na horizontal. Se você quiser em pé, você pede 9:16. Então, tem esses detalhezinhos que é bom conhecer quando vai usar a ferramenta. Aqui começou o problema nos Estados Unidos, um problema seríssimo por causa do Midjourney. Quando fizeram essa imagem, começou a ter um problema sério. Só que piorou e chegou ao fim o uso do Midjourney quando fizeram essa imagem. Então, aí deu o maior problema, ó, Midjourney, pode ver que a Midjourney suspende versão grátis após deepfake. Olha o que fizeram com essa imagem. Acabou. Aí, literalmente, eu coloco assim, ó, acabou a brincadeira, porque a gente usava o Midjourney sem pagar, ele custa $30 por mês.
Então a gente usava o Midjourney sem pagar, tava uma delícia, só que depois da galera fazer isso aqui, ó, acabou. Os caras cortaram. Eu acho que também aproveitaram para poder vender mais, meteram um corte ali. Eu usava a versão gratuita, paguei, é óbvio. Quem que para o negócio desse? Não dá para parar, entendeu? Agora, o que é mais importante que eu falo para vocês, o ChatGPT e essas ferramentas de inteligência artificial, elas são equivalentes, eu posso falar com certeza, uma Ferrari. O meu trabalho no dia a dia, a coisa que eu faria, esses dias me pediram para fazer uma apresentação, alguma coisa, acho que até um dia eu mostrei para a Milena fazendo, né, uma apresentação você estava conversando comigo falando da apresentação, eu fiz, te mandei de volta, você falou, como assim? Enquanto a gente conversava, ele fez uma, né? Então, é muito rápido de fazer. Ele é uma Ferrari, sim, ou eles são. Só que se você não souber dirigir, não souber fazer a pergunta, aí eu fiz um compilado de vídeo, é mais ou menos isso aí que acontece, ó. Então, pilotar o ChatGPT, na verdade, não é tão fácil quanto parece. Então, 20 segundos de vídeo, tá? Olha isso aqui na reta, eu falo, se você fizer a pergunta errada, ó, ele vai te dar a resposta errada, só isso. Então, a pergunta errada com o ChatGPT, vem a resposta errada. Então, a habilidade, na verdade, do ChatGPT está no piloto. E aí eu pedi ajuda para alguns pilotos aí para me ajudar a fazer as perguntas corretas, né? Então, por exemplo, o Wagner, seu parceiro do Sebrae, trouxe esse questionamento aí para mim. Então, é claro que eu fiz temático também, né? E ele falou assim para mim, ó, me apresenta demonstrativo de resultado do exercício, DRE, considerando as seguintes informações, faturamento de até 30 mil, e apresente também de tal forma que seja demonstrado que 80% desse faturamento seja à vista e 20% a prazo. Aí alguém até me falou que não precisava disso, era só para complicar um pouco mais a coisa, né? Quem conhecia do negócio, falou, deixa complicar. O custo das mercadorias vendidas, tá? Depois vocês podem ler, até para não ficar lendo tudo, mas vocês vão ler. E olha como é que ele tratou esse conteúdo quando eu subi nele. Eu peguei o mesmo conteúdo, coloquei o conteúdo e fiz o upload. Na hora ele já me começou a trazer os resultados. Montou na tabela. 1 minuto e 28 segundos depois eu já tinha isso aí, ó. Fez os cálculos. Ali ele esnobou, né? Colocando um número em cima do outro, tá? Ele, como diz o outro, zoou grandão, né? E trouxe aí o resultado. O Wagner me passou a informação que o valor real mesmo era aquele ali, 21.428. Ele falou que de acordo com a conta dele era isso. Então ele fez a conta certa com os dados que o Wagner passou. Então assim, foi 1 minuto e 30 segundos para trazer essa resposta. Eu acho que vocês demorariam um pouco mais fazendo esse cálculo. Eu não conheço da contabilidade, mas acredito que um pouco mais de 1 minuto e meio. Outra aqui, eu fui pegar alguma coisa na internet, até arrancar essa que a minha esposa, ela é contadora, ela contestou alguma coisa ontem, mas eu peguei esses dados na internet e bateu com a resposta, por isso que eu trouxe. Uma rescisão trabalhista, tá? E aí quando eu joguei esses dados para ele, ele fez isso aqui, ó. Eu joguei, bateu com a resposta de lá, mas se alguma coisa estiver errado, vocês podem me informar depois, por favor, tá? Eu não sei fazer, mas acho bacana ver fazer essas contas, sabe? Mas não sei fazer nada, né, Arthur? Olha lá, ó. Trouxe a tabela e tal. Tá. Aí ele fala para consultar um contador, ele levou 2 minutos para fazer isso aí. Então eu trouxe aqui, lá vocês vão poder pegar também depois a sequência, né, que está na apresentação. Então ele traz as contas todas e aqui ele traz o total que a rescisão lá aparecia como R$20.900, é o que eu tinha lá, tá? Agora, a que eu tenho mais certeza de tudo foi que o professor Raimundo me ajudou a fazer. Essa, né? Esse sabe tudo, né? Ele me passou esse questionamento aí, ó. 2, 4, 6, 7 linhas. Dá uma olhada a profundidade desse questionamento aí para quem está na área, né? Então pediu para formatar um preço de um produto, tal. Eu até fiquei com dúvida, depois perguntei para ele, aqueles 20 centavos, era 20 centavos mesmo, né? É. E apresente a contabilização ainda ao final de tudo da brincadeira. Eu joguei isso para dentro dele e ele fez isso aqui, ó. A pergunta está aqui, ó. Ele começou a fazer. Essa eu percebi que foi bem mais complexo de fazer a conta. Agora a contabilização.
E aí quando ele trouxe aquilo ali. Se estiver alguma coisa errada, depois vocês me informam. E aí você traz a... Aí você traz a informação, tá? Então ele mostrou lá a conta e tal, e aí no final, né, essa aqui é a sequência das contas, ó, que ele fez, pode observar lá depois, e depois a contabilização. Então, o que eu pedi, claro, eu não saberia fazer essa pilotagem aí, porque eu não sou dessa área. Então eu pedi ajuda do professor, do Wagner, entrei na internet, peguei alguma coisa, mas veja bem, imagine essa ferramenta na mão de vocês, que sabe fazer a pergunta. Aí muda tudo a brincadeira. Eu só queria trazer isso, que eu que não sei, fiz uma pergunta mais ou menos, saiu aquilo ali, imagina quem precisa perguntar com uma profundidade muito grande, entendeu? Vai sair uma resposta melhor do que a outra. Isso aí é o que eu chamo então da pilotagem perfeita, né? Agora vamos falar do ChatGPT 3.5 e o 4, que muita gente desconhece. Tem muita gente hoje, eu diria que 98% das pessoas hoje usam o ChatGPT 3.5, que é o ChatGPT 3.5 Turbo, que eles chamam, e não usam o ChatGPT 4, que custa $20 por mês, mas a diferença é assim, gritante. Eu te convenci a usar, né? Você foi na palestra do RioSoft, foi depois dela, que eu te mostrei o que ele faz? Cara, é um negócio assim, ó, a comparação é isso aqui, ó. O ChatGPT 3 está disponível, ele teria, vamos falar em parâmetros ou neurônios, por exemplo, ele tem 175 bilhões de parâmetros ou neurônios contra 100 trilhões do 4. Seria o equivalente a hoje realmente você comparar o que um rato pensa e o que o humano pensa. Porém, se você pegar o 3 e usar, é assustador o nível de capacidade de... Exato, é um rato inteligente. Agora, você imagina o humano do GPT. Cara, é um negócio maluco. Vale muito a pena. E funcionalidades novas. Pode falar. O 3 faz também. Essa eu fiz no 4, mas o 3 faz bem feito, tá? O 4 ele é muito usado quando você precisa de interação com arquivos ou conteúdo externo. Por exemplo, eu vou mostrar ali, você vai subir um print de um DRE, por exemplo, você sobe só o print e ele traz o cálculo. O 3 não faz isso, porque ele não tem como fazer upload de conteúdo. O 4 faz, tá? Então seria isso aí, ó, a brincadeira. Compensa muito investir no 4, tá? Se você vai usar. Agora, uma coisa que eu chamo muita atenção, gente, quando vocês tiverem o 3 ou o 4, não se esqueça do que é mais importante, que é isso aqui, ó. Você vai ali na sua continha, sempre no seu e-mail, aí você vai ler instruções personalizadas e faça isso aqui nele, ó. Você tem a parte 1 e parte 2, e mesmo o 3 tem isso, tá? Porque as pessoas falam assim, nossa, o meu ChatGPT, ele me dá umas respostas desse tamanho. Tá, olha por quê. Na parte 1 ele pergunta assim, ó, onde é que você está localizado, qual é a sua profissão, ele quer entender um pouco de você, quais são seus hobbies, quais assuntos você gosta de falar, quais são seus objetivos. Agora, olha a parte 2. Ele pergunta, quão formal ou casual o GPT deve ser? Quão extensas ou curtas devem ser as respostas? Matou ali já. Se você falar para ele, eu quero que você use o máximo de palavras que você puder usar, ou se você quiser com 10 mil palavras, 5 mil palavras, você põe para que ele entregue do jeito que você quer. Você faz a personalização. Por isso que eu falei que é o saber pedir. Ali já começa a brincadeira de pedir do jeito certo, tá? Até ele pergunta se o ChatGPT ele deve ter opinião ou se manter neutro. Até isso ele pergunta, tá? E agora, vem um negócio assim que foi assustador, aconteceu há algumas semanas, né? E oh my God, meus, ele surgiu aí com o ChatGPT. Desculpa. Exato, se você quiser que ele tenha um viés. Então você coloca um viés nele, como é que ele deve pensar? Você que direciona, exatamente, tá? Ou você pode escrever, assim, ó, você não deve ter opinião sobre as perguntas que eu fizer, por exemplo, aí ele não dá a opinião dele. Se você perguntar, ele fala assim, ó, não posso opinar sobre isso, entendeu? Vai isso aí. Foi lançado agora mais ou menos, eu acho que uns 15 ou 20 dias, o ChatGPT Conversation. É um negócio assim, de outro planeta, eu uso praticamente todos os dias, só tem na versão 4, né? E ele é um assistente, essa é a carinha do assistente. E eu coloquei ali também, ó, ele é isso aqui para baixar, né? E eu coloquei na apresentação o link para o Android e o link para o iOS, para vocês baixarem lá. É só clicar na apresentação que vai baixar. Você vai instalar no seu celular, ele só funciona no celular, tá? Aí você vai lá no cantinho, coloquei as telas ali, ó. Você vai lá nos pontinhos, lá nos 3 risquinhos, vai abrir essa tela. Aí você vai ali em Beta Features, que é as funcionalidades experimentais.
e você ativa esse cara, porque eles não trazem a ferramenta ativada, tá? Então você vai ter que vir aqui, ó, e fazer a ativação da ferramenta, ó, Voice Conversation. Aí ele vai aparecer no teu celular. Aí você vai ali, naquele foninho ali, e ele está pronto para conversar. Agora eu trouxe uma conversa que eu gostaria que vocês prestassem atenção, pedir ajuda, claro, para entender, e vou falar da área de contabilidade com esse assistente. Tá? Eu fiz um bate-papo com o assistente, ele trouxe algumas informações, olha só. Olá, tudo bem? Olá, obrigado por perguntar. E você como está? Eu estou bem também. Em que posso ajudar hoje? Bom, nesse exato momento eu estou de frente para uma plateia e essas pessoas estão ligadas à área de contabilidade e eu estou fazendo uma apresentação sobre inteligência artificial e apresentando você para eles. Deve ser uma ótima oportunidade para discutir o impacto da inteligência artificial na contabilidade. Se precisar de informações específicas ou exemplos sobre como a IA pode ser aplicada nessa área, estou aqui para ajudar. Quer saber algo em particular? Eu gostaria que você me desse exemplos de como a gente pode usar a inteligência artificial nessa área. Claro, a inteligência artificial pode ser bastante útil na contabilidade. Por exemplo, ela pode automatizar tarefas rotineiras, como a categorização e reconciliação de transações. A IA também ajuda na previsão de fluxo de caixa, analisando padrões históricos para fazer previsões precisas. Outra aplicação interessante é na auditoria. A IA pode examinar grandes volumes de dados para identificar inconsistências ou fraudes, algo que seria muito demorado para uma pessoa. E não para por aí. A inteligência artificial também pode auxiliar na conformidade regulatória, mantendo-se atualizada com as leis e regulamentos mais recentes e ajudando as empresas a se adaptarem a essas mudanças. Ele tem várias... Essa conversa, ela vai... acho que ela dura uns 4 minutos, quase nem vou tomar o tempo de vocês aqui, mas depois vocês escutem lá. Ela fala muito mais coisas detalhadas, eu peço para ela me explicar como é que a gente pode evitar problema de fraude e tal, eu sento e converso. Inclusive eu converso com a ferramenta, por exemplo, quando eu estou em casa, eu gosto muito de... me afastei das aulas de inglês que fiz por tantos anos, eu sento lá no sofá e começo a conversar com ela e falo, eu gostaria de bater um papo com você em inglês. Ela fala, vamos lá, começa a conversar em inglês. Então, eu mando, ela responde e tal, você segue com a conversação em inglês. Então, e ainda falo para ela, se por acaso eu falar alguma coisa errada, você, por favor, me chama a atenção. E ela conversa e se alguma coisa não estiver errada, ela fala, esse verbo seria melhor você trocar por tal verbo, coisa do tipo. É um negócio, assim, absurdo que a ferramenta faz, tá? Depois, a gente tem agora na sequência o GPT Vision. Esse vai servir demais para vocês nos escritórios, então é muito mesmo. É claro que o primeiro exemplo que eu vou trazer ali, né, que é o de anexar a imagem, foi de uma palestra que eu fiz lá para trás, e eu peguei e coloquei uma imagem, que eu achei bem bacana a imagem, né? Eu gosto bastante disso, por sinal. Eu pedi para ele descrever essa imagem aí, ó. Que coisa nossa do brasileiro, né? A imagem mostra uma travessa, tal. Então eu botei a imagem e ele trouxe a seguinte descrição, ó. A imagem mostra uma travessa cerâmica contendo um prato de carne moída ou picada, misturada com um pedaço de cenoura, tal. Aí ele fala aqui, ó, há também um que parece ser uma canela lá da travessa. Juro por Deus que eu não tinha visto essa canela aqui. Eu não tinha. A hora que eu li, falei, puxa, verdade, não tinha prestado atenção. Olha o que a ferramenta faz. Então, eu comecei com isso aqui, e já levo para o lado do tema de vocês, mas olha isso aqui, por exemplo. Eu pedi para fazer uma receita baseada na imagem. Então, coloquei aquilo ali e falei, faz uma receita para mim. Bacana, ele pegou e fez isso aqui, ó. Ó, criou uma receita na imagem, aí ele trouxe lá, claro, bife grelhado com molho cítrico e salada de morango, vai vendo. É assim, ó. É isso, exatamente. Então ele trouxe, tá? E quando ele trouxe a receita, me chamou a atenção o seguinte, eu olhei a receita, comecei a olhar, gostei do nome, bife grelhado com molho cítrico e salada de morango, show. E aí ele me trouxe um negócio que chamou a atenção, cogumelos frescos. Mais uma vez eu passei batido. Aí eu ampliei e continuei não enxergando o cogumelo. Aí depois eu achei, tá lá, ó. Eu só enxerguei e coloquei a seta nessa imagem, porque quando ela estava cortada, o meu cérebro entendeu que era um cogumelo. E do resto eu não peguei. Pode ser até coisa pessoal minha de não enxergar, tá? Mas realmente o cogumelo estava ali. Pedi para ele interpretar essa imagem, por exemplo, essas imagens da esquerda e da direita. Veja a capacidade da ferramenta de interpretar, por exemplo, porque
A primeira imagem mostra o grupo de pessoas angustiadas, preocupadas, e a segunda, em contraste, apresenta o grupo de pessoas sorrindo. Então, quer dizer, ele conseguiu comparar duas imagens que eu subi. Isso é... E está começando só agora. Imagina o que isso vai virar para descrição de produto, né? Faz descrição do jeito que a gente não vai fazer nunca. Aqui eu pedi para ele fazer um site para mim. Então, eu dei um print de um site e falei, eu preciso de um site HTML, CSS, está baseado no print que eu coloquei lá. Fiz... e mandei para ele, enviou. A hora que enviou para ele, eu fiz uma arrumação ali, ele falou, ah, legal, vou fazer. Aí, rapidamente, ele falou que ia deixar as imagens, inclusive, que eu pudesse substituir e tal, vai usar banco gratuito como Unsplash e tal, explicou isso, e agora ele começa a produzir o código, ó. Então, ele pegou, baseado no print que eu subi, tá? O print de um site, só isso que eu fiz. Peguei o print e subi. Aí eu peguei o HTML, fui num testador de códigos do meu jeito, no macarrônico, colei e pá, saiu isso aí, ó. Tá? Ele copiou um print e colou para mim. Aí eu fui um pouquinho além, aí eu fiz um outro, no Canva mesmo. Ó, como usar o ChatGPT, o equivalente a 3 vídeos aqui, uma seta, Facebook e Home. Beleza. Aí ele começou a gerar o código de novo. Pá, copiei, fui lá, colei, testar. Saiu isso aí, ó. Tá? Lembra bastante o original. Claro que tem que fazer ajuste. Aí eu falei, agora eu vou abusar. Peguei uma folha, um sulfite e desenhei. Fiz o da empresa, elabora, tal, fiz um desenho, coloquei login e mandei para ele. Falei, agora faça baseado nesse rascunho que eu fiz aí. O rascunho tá ali, ó. E ainda pedi para ele adicionar um botão chamado Elabora EAD Corporativo, que não tinha ali, ó. Aí ele começou a fazer o código para mim. Me entregou o HTML, eu copiei, fui lá, colei e ficou assim, ó. O que me chamou muita atenção quando eu vi isso? Porque me chamou muita atenção duas coisas aqui, ó. Quando eu pedi para ele adicionar, eu peguei até a parte do texto que eu coloquei, eu pedi para ele adicionar um botão, ele fez o botão. Não, o pedido não foi bem feito, claro, não é minha praia fazer site, eu queria só fazer um teste, né? Ele fez o botão. E onde eu tinha escrito aquela, pode ver que eu escrevi aquela e tive que riscar a palavra. Ó. Ele conseguiu detectar que a palavra era aquela e não a quefa, por exemplo. Ele vai saber o que é. Ele foi no contexto e colocou a palavra certa. Então esses detalhes me impressionaram bastante com relação a ele. Agora vindo para a área de vocês. Eu peguei esse print aí, tá? Não sei se vocês baterem no olho já tem um resultado automático assim. Acho que não, né? Mas eu peguei, fiz o upload disso aí para ele, ó. Pedi para ele me explicar, igual eu falei para a Cecília outro dia, como se, aqui ó, pedi, ó, eu preciso que você me explique como se eu não conhecesse nada de contabilidade. Então ele pegou o gráfico, falou que chama DRE, demonstrativo de resultado, e começou a analisar linha por linha. Ó. Então ele foi analisando as linhas, os resultados. Aí eu editei. Porque fica mais legal assistir assim, né? E aí ele fez a análise geral, que agora eu transmito numa tela, que a análise geral foi isso, ó. A empresa teve uma boa margem de contribuição, que é positivo, no entanto, as despesas indiretas e os impostos levaram prejuízo de 4.800. Sugere que a operação principal da empresa é saudável, mas outras despesas, como indiretas e impostos, afetam o resultado. Em resumo, embora existam pontos positivos como o EBITDA e a margem de contribuição, é essencial analisar e possivelmente revisar as despesas indiretas para melhorar a saúde financeira da empresa. Eu, óbvio, não teria como fazer uma análise dessa se não conhecesse e através de um print. É aí que está, eu acho que é o que está assim, pegando, é isso. Eu peguei um print agora um pouco mais complexo, dá uma olhada lá. Eu fui na internet e comecei a procurar, claro, achei. Como eu vi esse aí com mais número, olha o meu raciocínio. Esse tem mais número, mais linha, é mais complexo. Depois vocês analisem lá. E pedi para ele fazer de novo mais uma vez a análise. Ele pegou, subiu rapidamente, eu acho que levou 1 minuto, sei lá, para fazer a análise. Ele começou a entender, ó. Foi descrevendo. Ele traz coisas, às vezes, que você olhando, teria dificuldade de enxergar. Então, isso que é legal. Tá? Ele trouxe, e aí no final ele trouxe isso aqui, ó. A empresa teve um desempenho positivo, lucro líquido de 30 mil não acumulado, após considerar a remuneração do sócio, ainda restou um saldo de 1.200. Um ponto de atenção é o aumento significativo nas despesas operacionais em novembro. Ele foi lá, buscou, problema em novembro.
recomendo investigar o motivo desse aumento. Em geral, os números mostram a empresa está operando com lucro, mas é essencial manter um olho na despesa e buscar maneira de otimizar os custos. Então, até o conselho ele dá. Era isso que a gente conversou aquele dia, né? Que você tem que explicar às vezes. Então, ele pode te ajudar, claro, a aconselhar de uma melhor maneira o seu cliente, tá? Agora, vamos falar da análise de dados, tá? Que é isso aqui, ó. E outra coisa, esse menu, até isso aqui quebra a gente, né? Esse menu, ele estava disponível aqui até semana passada. Agora já mudou completamente, não é mais esse menu, tá? Mas eu já estava com ele aí. Aí eu peguei eu não vou deixar isso aqui completo, mas eu peguei um arquivo aqui, demonstração financeira da Arezzo de 2023, e deixei isso aqui, ó, lá na apresentação é o hiperlink que leva para o demonstrativo financeiro. Perdão, já estourei meu horário, né? É que eu vou deixar alguma, é que tem tanta coisa ali para falar e eu acabei esticando um pouco. Beleza. Ó, então eu vou deixar aqui o demonstrativo aqui para vocês. E aí depois nesse vídeo, que é um demonstrativo de 121 páginas, por exemplo, eu fui lá, busquei, gravei o vídeo, ó, buscando ele lá e toda a sequência que eu fiz dele. Tá? Depois vocês podem assistir o vídeo, tá? Subi e tal. E fui explicando por que deu certo, por que não deu, por que demorou mais. Eu levei 1 hora para fazer esse vídeo, porque ele começou a dar erro. Muito grande a análise, 120 páginas, depois que eu fui entender por que é. No vídeo vocês vão conseguir assistir depois, tá? Aí depois eu viria na sequência ali a parte dos plugins, que o ChatGPT tem plugins, e faço o seguinte comentário. Apesar de ter mais de 1000 plugins hoje, esses plugins, na minha opinião, já estão mortos, que no novo formato dele agora, ele colocou tudo em um lugar só, deixou os plugins separados. Por quê? Porque ele simplesmente deixou uma opção de você criar o seu próprio ChatGPT, seu próprio plugin agora. Então você consegue, por exemplo, criar ali, ó, ali foram alguns que eu criei, você consegue criar o seu bot para o seu trabalho. Você pode pegar, por exemplo, seus códigos, suas planilhas, jogar tudo para dentro e ele vai fazer análise disso aí, entendeu? Eu não ia e não vou falar disso agora, ia voltar. Aqui eu vou falar só rapidamente do gerador de imagem, que é o DALL-E. Eu pedi para ele fazer uma baleia sentada em frente, uma orca sentada em um leão marinho jogando xadrez, aquela coisa meio absurda. Em 35 segundos ele me dá a resposta, tá ali, ó. E essa aqui foi a imagem que ele me trouxe, uma das imagens que ele me trouxe, quando eu pedi para ele, tá? Essa imagem eu fiz uma expansão também com inteligência artificial. Aqui eu pedi para ele fazer uma logo, aí depois vocês vão assistir lá porque o tempo já estourou, mas eu vou pegar essa logo aqui, ó, que eu fiz eu fui falar com a Maria no escritório esse dia e lembrei de São Judas. Aí eu pedi para ele fazer uma logo para mim do escritório São Judas. Tem alguém aqui de lá, não? Falei com a Maria lá, aí eu lembrei, falei, eu vou fazer uma. Aí eu pedi para fazer uma logo São Judas, tá? Você pode ver que ele está levando um pouquinho mais de tempo. Simplesmente, ó, eu pedi para ele trocar a palavra office, por exemplo. No que ele foi trocar a palavra, e que ele trocou a palavra, quando eu vi o resultado, ruim, não gostei. Aí por isso que eu falo que você tem que pensar como conversar com ele. Aí depois mais uma vez, eu pedi para ele mudar, piorou. Aí eu tive a seguinte ideia. Peguei e falei, peraí, eu vou pegar agora, fui no Google, escolhi uma logomarca que eu gostei, é essa. Entrei no ChatGPT e falei para ele, descreve a logomarca para mim, com riqueza de detalhes. Olha lá, descreva. Ele descreveu. Eu peguei, logomarca de sucesso, troquei o nome para São Judas e o símbolo lá. Peguei a descrição que ele mesmo fez, olha lá, ó, e falei para ele, agora faz uma logo para mim com isso aí. Aí ele fez isso aqui, ó. Tá? Então, é aquela coisa de saber conversar com a ferramenta, tá? Os próximos slides aí, por exemplo, eu vou apresentar várias outras ferramentas, né? Por exemplo, essa que ele faz a postagem do Instagram, por exemplo, depois vocês podem olhar lá, o resultado sai assim, ó, você pede para ele fazer uma postagem em tabela que ele faz, e depois eu vou deixar várias ferramentas aqui de produtividade, com os links inclusive, como é que ele cria, por exemplo, cursos e apresentações em questão de segundos, tá? Isso aqui é um curso, por exemplo, mapa mental, ó, que você pede para ele fazer um mapa mental e ele monta o mapa para você estudar, por exemplo, questão de segundos, o mapa está pronto. Apareceu alguma coisa lá. É legal que ele não vai deixar eu acessar mais agora. Espera aí.
Bom, aí depois as outras ferramentas, vocês vão ter disponível os links, tá? Eu deixei algumas outras ferramentas, como essa Easy Dubs aí, por exemplo, que você consegue fazer dublagem e tal, e deixei vídeos prontos também, inclusive eu falando em vários idiomas, tá? Depois vocês veem aí. E tudo mais que as ferramentas de inteligência artificial podem fazer. Deixei também para vocês ali 500 prompts para vocês depois fazerem o download, está naquele link ali. Você pode fazer o download lá dos prompts e tal. E como eu imaginei que não ia dar tempo, o que é que eu fiz, né? Como eu falei, eu gravei sem pressa nenhuma toda a apresentação, e onde eu parei aqui, que você tem o tempo de vocês podem seguir depois e assistir o resto lá. Mas tem bastante coisa ainda no vídeo que eu trouxe para vocês, tá? Mas agradeço pela paciência, valeu e muito obrigado. Tinha coisa, hein? Mas dá para divertir.